padecer, com paciência tudo suportar, sem que o amor sumisse no sofrer, se deixou por nós humilhar. Como pode, ó Deus, tanto nos amar? Na cruz o Filho Ele não livrou. Era necessário Deus entregar. Jesus foi quem morreu e nos salvou. Deus de amor que dá perdão, sofreu a dor da salvação. Aquele Cristo, o prometido, que veio ao mundo, é meu amigo. Só em Jesus quem encontrou, vive e reina, meu Salvador. O farol do mundo nos resgatou. Jesus Cristo, Deus que nos amou. Só em Jesus quem encontrou, vive e reina, meu Salvador. O farol do mundo nos resgatou. Jesus Cristo, Deus que nos amou. Jesus Cristo, Deus que nos amou. Os joelhos fracos faz levantar, nossas mãos cansadas fortalecer. Pela graça divina vou louvar, pela fé Jesus o foco há de ser. Deus de amor que dá perdão, sofreu a dor da salvação. Aquele Cristo, o prometido, que veio ao mundo, é meu amigo. Só em Jesus quem encontrou, vive e reina, meu Salvador. O farol do mundo nos resgatou. Jesus Cristo, Deus que nos amou. Os joelhos fracos faz levantar, nossas mãos cansadas fortalecer. Pela graça divina vou louvar, pela fé Jesus o foco há de ser. Jesus Cristo, Deus que nos amou. Uma boa noite a todos vocês. Quero saudar a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, participantes do culto presencialmente, cumprindo então as normas para o período, e também saúdo neste momento a todos que se unem a nós e participam conosco no culto pelo Facebook, ao vivo. Que Deus abençoe
a todos que nós possamos, na ação do Santo Espírito, crescermos na fé e nos frutos da fé. Que Jesus possa brilhar diante de nós, em nós, através de nós, para o mundo. Que Jesus brilhe em você, brilhe para o mundo. Deus brilha lá de Jerusalém. Assim saúdo a todos vocês que participam deste culto nesse final de semana em que celebramos como igreja cristã a transfiguração do Senhor Jesus. Ou seja, o dia que Jesus brilhou como o sol e mostrou a sua glória, a sua grandeza, quem de fato Ele é. Além de homem, o verdadeiro Deus. E por isso é o nosso Salvador e é o Salvador do mundo. Queremos iniciar este culto invocando a presença do nosso Deus. Para tanto, nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus criou um mundo maravilhoso e perfeito. Vivíamos o céu aqui na terra. Mas já por Adão e Eva trouxemos o pecado. Consequentemente, os sofrimentos, as tristezas, as tribulações, enfim, o desequilíbrio para essa criação de Deus, o atrapalho para a relação com Deus, com nós próprios e com o nosso semelhante. Infelizmente, os estragos que o pecado trouxe não foram só para esta vida, mas para a eternidade. Portanto, pelo pecado estamos todos perdidos e condenados. Mas em Jesus Cristo, como diz a Escritura, há perdão, salvação e vida eterna. Porque Jesus cumpriu os mandamentos e pagou todos os nossos pecados. Reconhecendo essa nossa realidade de pecadores e a necessidade de Jesus, queremos confessar os pecados e pedir o perdão de Deus em Jesus nas palavras do hino que segue na projeção. Te confesso, ó Deus. Da forma como estamos, cantamos pedindo perdão ao nosso Deus. Confesso a Deus os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição, peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração.
Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Romanos 4, o versículo de número 25. A todos vocês que com sinceridade confessaram neste momento, nas palavras deste hino, os pecados a Deus, pedindo perdão em Jesus Cristo, como ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos neste momento, em conjunto, orarmos pedindo confiança na absolvição recebida em conjunto, conforme segue na projeção. Ó bom Deus, que por muitas e diferentes maneiras nos anuncia e dá a certeza do perdão, concedido por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, meu Salvador. Estou certo de que tuas promessas são todas verdadeiras, e por isso posso confiar inteiramente nas palavras deste teu servo e ministro, que me absolveu dos meus pecados em teu nome e segundo a tua promessa. Ajuda-me a viver nesta confiança e esperança todos os dias da minha vida, por amor de Jesus Cristo, teu Filho e meu Salvador. Amém. Seguimos neste momento o culto com o introito, que é o Salmo 50, do versículo 1 ao versículo de número 6. Responsivamente, um versículo oficiante e outro a congregação. Seguimos a nova tradução na linguagem de hoje. Adoração e vida. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereçam um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Amém. Pode se assentar. Neste momento cantemos Eu Só Confio no Senhor. Só confio no Senhor, que não vai falhar, Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, e lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o
céu toda. Eu só confio no Senhor, que não vai Senhor, eu não temo mal, confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me ver, tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz. Se o mal me ver, tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. se o mal me ver, tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Queremos falar com nosso Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, como é bom poder estar aqui participando deste momento de culto presencialmente ou mesmo pela internet. Queremos te agradecer porque no teu amor e graça tu vens sempre a nós em Cristo Jesus para nos perdoar, para nos fortalecer, para nos orientar. Pois assim sabemos qual é o melhor caminho para seguirmos e assim sermos felizes. E assim de fato sabemos como mais e melhor podemos brilhar Jesus ao mundo. Brilhar o teu amor, o teu cuidado, a tua luz, as tuas palavras e promessas, onde estivermos, na igreja, na família e no mundo. Haja em nós pelo teu Santo Espírito, neste momento em que vens a nós pela tua santa palavra, e que Jesus brilhe diante de nós, que Ele brilhe em nós e através de nós ao mundo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Leitura do Antigo Testamento, segundo livro, Êxodo 34, versículos 29 até o versículo 35. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai.
Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o seu véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. A epístola encontramos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 6. E, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus, o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo.
Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem o caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Assim, com toda reverência, em pé, queremos ouvir o Santo Evangelho para o culto de hoje, que encontramos em Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao versículo de número 9, que dá também o tema para a mensagem do culto de hoje, neste final de semana da transfiguração de Jesus. Brilha Jesus. Texto que leio. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos, neste momento, confessarmos em conjunto a fé no único Deus triuno, conforme as palavras que seguem do Credo Niceno. Creio em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus e Deus, luz e luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está assentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Congregação toda pode se assentar. Neste momento queremos anunciar, então, neste ano de 2021, o reinício da escola dominical. Então, as crianças, elas agora vão aqui para o seu culto continuado na sala da escola dominical. Então, vocês já podem ir. O momento da oferta e todo o momento, então, do culto da escola dominical acontecerá lá. E a congregação, em preparação à mensagem, canta o próximo hino, Brilha Jesus. Lembrando que as crianças, elas usam álcool gel na entrada da sala, e aí depois, seguindo as orientações da professora, tem a escola dominical, e aí depois, na saída, novamente, antes de retornarem, então, para os seus familiares. Que Deus abençoe, então, todas as crianças nesse momento especial da escola dominical. Cantemos o hino anunciado e que será projetado. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz Deus guardar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, conta sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus.
Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós que participa desse culto aqui presencialmente, ou que se une a nós também pelo Facebook, ao vivo, neste momento, onde então nós juntos louvamos, adoramos a Deus e somos fortalecidos na ação do Santo Espírito de Deus, em Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. E que cresçamos também nos frutos da fé. Brilha Jesus em nós e através de nós ao mundo. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os membros que estão aqui presencialmente têm o privilégio de poder olhar para os bonitos vitrais que a congregação aqui tem, que retrata justamente esses vitrais. Eles mostram primeiramente Deus Pai, o Criador e Preservador. Deus Filho, Jesus Cristo, é o Salvador e Mediador. Deus Espírito Santo, o Santificador. Aquele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Agora, eu instigo vocês que estão presentes a olharem aqui para esse vitrô, justamente apontando Jesus Cristo. Nós estamos aqui em Lajeado, no pôr do sol. O sol brilha pela porta da igreja para dentro. Ela chega até no rosto de algumas pessoas aqui presentes. Vocês aqui podem ver isto presencialmente. Quem nos acompanha de casa talvez fique imaginando a cena. E algo muito lindo aqui que quero destacar nesse instante. O sol brilhando e apontando para a estrebaria. Não é verdade? O sol aponta justamente, ilumina, brilha intensamente, trazendo cores vivas aos nossos olhos, dos magos seguindo para a estrebaria. Não é muito oportuno para esse momento da mensagem deste culto? Pois nós chegamos ao final justamente no período da Epifania, uma época muito especial dentro do calendário da igreja cristã, ou seja, o período pós-Epifania. Epifania é a revelação de Jesus ao mundo como Salvador. E aí os magos vão até Jesus e representam o mundo diante de Jesus, ou seja, todos os povos, raças e línguas diante do Salvador Jesus Cristo. O veem, o celebram. Agora, olhando para o evangelho do culto de hoje,
escolhido como base para a mensagem, cujo tema tem Brilha Jesus. Com uma imagem antiga e muito conhecida pela igreja luterana. Do tempo em que as crianças recebiam na escola dominical um folder, ou seja, uma imagem já colorida, onde aparece no alto, ou seja, a imagem aqui ela não está tão nítida na projeção, mas Jesus ao centro e Moisés e Elias brilhando, ou seja, num brilho imenso. Tanto que as figuras, para nós aqui, elas estão confusas. E Pedro, Tiago e João olhando para esse momento, em que Jesus brilha e conversa com dois personagens muito importantes na história do povo de Deus, Moisés e Elias. Ou seja, Jesus ele brilha, a sua glória, ele brilha o seu poder, a sua grandeza, ele brilha o amor de Deus para nós e para o mundo. Esse momento com certeza foi muito especial, muito importante, e por isso é celebrado. Quem pode afinal brilhar como o sol? Ou como vestes claras e brancas que a gente não pode imaginar, onde talvez no relento do sol não se possa olhar para elas, porque os nossos olhos ficam frágeis diante da luminosidade, diante de um brilho intenso, ou luzes fortes. E nós sabemos isso, olhando para o céu, talvez até na noite, ao dirigir nas rodovias, quando vemos as luzes, os faróis dos carros que vêm em sentido oposto e enchem os nossos olhos de luzes, como por vezes ficamos frágeis diante disso. Cristo ele brilhou e revelou quem ele é. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Jesus é Deus e homem. E é por isso que ele de fato pôde ser. É por isso que de fato ele é o Salvador da humanidade. Ele precisava ser verdadeiro Deus para salvar o mundo. Porque do contrário ele não poderia expiar a ira de Deus, nem vencer o pecado, pois já na concepção seria contaminado pela natureza humana. E ele venceu já na concepção o pecado, e venceu o pecado em toda a sua vida. Ele venceu a morte no domingo da Páscoa. Ele ressuscitou. Se ele não fosse verdadeiro Deus, ele não poderia expiar a ira de Deus, ver a nossa conta diante de Deus. Não poderia vencer o pecado, a morte e o diabo. Ele brilhou. A sua glória, a sua natureza divina. Gosto muito também do texto de Apocalipse, capítulo 1, quando nós temos lá a visão do Cristo glorioso, onde ele mostra para João e para o povo e a igreja quem é Jesus, de fato, aquele que reina e está nos céus, e um dia virá agora em poder e glória, porque ele já cumpriu a sua missão. E vamos refletir de uma forma muito especial, intensa, nesse período da quaresma que começa então nesta quarta-feira de cinzas. Um novo período dentro do calendário da igreja, e quem diria, rumando já em direção à Semana Santa, à Páscoa em 2021. Jesus, ele tinha que ser verdadeiro Deus para salvar o mundo. Ele tinha que ser verdadeiro homem. Foi por isso que ele nasceu lá na estrebaria. Ele assumiu a natureza humana para que pudesse, em nosso lugar, fazer o que fez. Satisfazer a sede de santidade no homem, a sede que Deus tem de santidade no homem, porque não esqueçamos, ele criou o homem santo, e ele diz, santo sereis, porque o vosso Deus sou santo.
Jesus foi santo por nós. Jesus tinha que ser verdadeiro homem para satisfazer a justiça de Deus. Foi por isso que ele pôde ir até lá na cruz e dizer: está consumado. E quando ele morre com os braços abertos, ele abraça a nós e o mundo no perdão, na salvação, na vida eterna, na certeza do amor e do cuidado de Deus. Na certeza de que Deus é fiel e cumpre todas as suas palavras. E que não importa o momento que estejamos vivendo na vida, as dificuldades, as tribulações, não há motivo para pânico nem desespero. Afinal, Jesus é Deus conosco. É o amor de Deus revelado para nós e para o mundo. E sentindo justamente e vivenciando essas certezas bonitas do perdão, que nos aliviam os ombros continuamente, que nos enxugam as lágrimas e renovam as nossas esperanças, é que podemos nós seguirmos e de fato aqui sermos felizes. Por vezes, somos levados por muitos outros brilhos aqui na terra. Há muitas outras coisas que brilham. Poderíamos pensar no ouro que brilha. É real esse brilho? É claro que é. Ele tem o seu valor, a sua importância, até diante de Jesus, pois foi um dos presentes dos magos. Isso permitiu, além de ser um presente digno de rei, testemunhando quem ali estava, foi importante para o sustento justamente de Maria e José e o menino Jesus quando precisaram fugir para o Egito. E Deus lá os dirigiu e guardou. Mas nós sabemos que ele tem o seu valor, mas é terreno, é passageiro. Podemos pensar em outras coisas aqui no mundo que brilham. Talvez o teu carro bonito. Quem sabe, o cargo que você ocupa lá na tua empresa, ou lá, enfim, onde você vive profissionalmente. Poderíamos pensar em outras coisas. O brilho da carne ou do mundo. Não fosse a pandemia, a realidade dos meios de comunicação nesses dias seriam apenas, e podemos saber, festas da carne. Ou da carne vale. Ou vale a carne, o resto não vale nada. Talvez esse seria o brilho desses dias agora que antecedem o carnaval, muito especialmente no Brasil. Talvez muitos cristãos pensem, puxa, pelo menos isso esse ano, nada, né? Deus, contudo, mostra para nós, entre meio a todas as coisas, as suas verdades. O melhor caminho para vivermos e sermos felizes. E aquilo que de fato importa, e aquilo que não é apenas para esta vida, mas para a eternidade. O brilho das coisas terrenas passa, mas que nós possamos jamais perder o foco, ou seja, olhando para Jesus, seguirmos a nossa vida e a nossa história. E Deus tem planos com relação a cada um de nós. Ali é onde Deus nos colocou, na igreja, na família e no mundo. Nós recebemos e queremos especialmente compartilhar também perdão, vida e salvação na igreja, na família e no mundo. Essa é a grande missão do povo de Deus, ou seja, da igreja de Deus no mundo. Olhando agora para o próprio texto do Evangelho, é interessante também perceber que esses dois personagens, Moisés e Elias, grandes homens de Deus na história. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele homem que Deus usou para tirar o povo da escravidão e levar à terra prometida. E interessante, ao olhar o texto bíblico, percebemos que ele não pôde ser o líder do povo de Deus, entrando na terra prometida. Aqui,
onde Deus tinha prometido para o povo. Ou seja, o pecado foi o problema que impediu dele ser esse líder até o final. Enfim, mas Deus, no seu amor, o que ele fez com o seu líder? Ele leva ele, então, para um alto monte. Lá mostra a terra onde o povo de Israel iria morar, ou seja, o Monte Nebo, né? E a partir dali ele mostra, então, toda a terra, todo o território do povo de Deus, e mostra justamente que ele está cumprindo a sua promessa feita para o povo. Assim, após isto, Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus sepultou ele ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Ou seja, foi o próprio Deus que o sepultou. Que interessante isso. Lembremos também das palavras de Judas. Mas Deus guardou o corpo justamente do seu servo, do seu líder Moisés. Lá ninguém o encontrou. E nem mesmo conforme lemos em Judas, o versículo de número 9, na discussão, diz o texto ali, nem mesmo o arcanjo Miguel, na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Ou seja, o corpo de Moisés foi bem destinado e guardado, conforme o plano de Deus. E ele foi levado com a sua alma para o céu, para viver a festa na eternidade. Aquilo que vai acontecer também conosco. Talvez se vier o dia derradeiro, e nós não sabemos o dia e nem a hora, somente Deus sabe, aí nós estaremos, se estamos vivos, já vamos de corpo e alma para o céu. Se o fim para nós for antes, então ele vai levar a nossa alma, e o corpo vai ser sepultado, para que no dia derradeiro ele possa ressuscitar e o corpo ser juntado com a alma lá no céu. Aí, mediante a confirmação do juízo de Deus, ou seja, em Jesus Cristo, estaremos de corpo e alma lá no céu. E olhando para Elias, a Elias, o personagem que foi premiado por Deus, afinal foi levado já de corpo e alma. Ou seja, ele falava com o profeta Eliseu, e lembremos da história. De repente uma carruagem, puxada por cavalos de fogo, afasta de Eliseu, e ele é levado num redemoinho para o céu já de corpo e alma. E assim, esses servos de Deus celebram a festa no céu. Enoque também foi um outro homem de Deus, conforme lemos em Gênesis, que teve esse mesmo privilégio. Já não passar pela morte e já ir de corpo e alma para o céu. Imagino que esse será o privilégio também de todos aqueles que estiverem vivos quando chegar o dia derradeiro e Jesus sim vir em poder e glória dos céus para nos buscar de corpo e alma. Mas se não for assim, e Deus quiser nos levar em um outro momento, de uma forma diferente, Ele com certeza vai fazer tudo bem. E nós sabemos que se aqui já é tão bom de vivermos e morarmos, apesar das marcas do pecado e tribulações que Ele traz, ou dores, imaginemos o céu que nos espera. Brilha Jesus. Ele brilhou diante de Pedro, Tiago e João. Eles foram testemunhas desse momento fantástico e maravilhoso. É bom estarmos aqui. O próprio Deus Pai testifica desta verdade. Ou seja, diz a esses seus servos: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Ele também nos envolve. Aqui onde sua graça nos assiste diante do altar do Senhor, nesse momento de culto, e diz: ele é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Ou seja, vejam o céu aberto. Vejam o brilho da glória de Jesus.
Vivam essas certezas do amor e do cuidado de Deus. E sigam, celebrem o amor, a graça de Deus. E sirvam como testemunhas ali onde Deus nos colocou. Enfim, sejamos fortalecidos cada vez mais na palavra de Deus. Batismo é um só para toda a vida. Uma vez batizado é para sempre. Não existe 2 batismos. Há um só batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se alimentem na fé continuamente na palavra, na Santa Ceia, onde Jesus vem. E quanto mais fortalecidos, com certeza, mais brilhante a glória do Senhor também em nós. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. É somente na ação do Espírito que podemos estar em Cristo e brilhar Jesus, então, ao mundo. É Ele que nos une a Cristo e tira o véu da incompreensão e da cegueira espiritual. Infelizmente, muitos, e lemos isso na carta de Paulo aos Coríntios, vivem essa cegueira, porque estão presos sem Cristo. Talvez, quem sabe, até lendo a palavra, mas sem estar com Cristo, infelizmente, estão com o rosto tapado. Não é com máscaras, como vemos aqui as pessoas na igreja, em função das normativas. Lembramos que Moisés cobria o rosto diante do povo, quando ele descia diante da glória de Deus, ele voltava brilhando, por causa do brilho da glória de Deus. E aí ele tapava o rosto por quê? Ele tapava o rosto para as pessoas verem que o brilho, para não perceberem que o brilho ia diminuindo e se apagando. Ele tapava o rosto para que as pessoas, na sua fragilidade, continuassem firmes e não pondo em dúvida, já está perdendo o brilho da glória de Deus. Será que ainda podemos segui-lo? Seguir as suas orientações e conselhos, a sua palavra? Então ele cobria o rosto. Aqui o texto fala justamente, aplica essa verdade, aquilo que o Espírito faz tirando a cegueira, o véu da escuridão e da cegueira, e trazendo a partir de Cristo as certezas que Jesus traz. Continuaremos vivendo fragilidades, afinal somos vasos de barro, mas pelo Espírito de Deus guardamos um tesouro precioso, que da escuridão brilhe a luz, que Deus continue fazendo essa luz brilhar, que Cristo brilhe, e você vive essas certezas maravilhosas que só Jesus pode dar, e seja realmente feliz, que nós não sejamos levados pelo brilho que o mundo oferece, talvez até da obra da criação de Deus, das belezas de Deus, mas há um brilho muito maior. O próprio Jesus brilha. Concluo esta mensagem justamente fazendo alusão aos nossos vitrais. Deus Pai criou e preserva o mundo. Faz isso muito bem e perfeitamente. Deus Filho, Jesus Cristo, Deus e homem, salvou o mundo. Ele é o nosso único e suficiente mediador. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Deus Espírito Santo é o santificador. Ele trabalha essa fé que Ele pôs em nós no batismo, Ele trabalha na palavra e na Santa Ceia. E leva esta fé a produzir frutos, ou seja, brilhar mais e mais. É Ele que nos pôs na fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Pelo batismo em nós, realizado pela palavra, pela própria Santa Ceia, onde Jesus vem. Brilha Jesus em nós e através de nós ao mundo, para que mais pessoas creiam e sejam salvas. E nesse período da quaresma que iniciamos, que possamos refletir sobre aquilo que Jesus fez por nós. Que possamos com toda a humildade, diante deste Deus, diante de Jesus que é Deus e homem, refletir no que Ele fez por nós, no seu amor. Que possamos sentir esse amor e celebrarmos esse amor em todos os dias e compartilharmos Cristo ao mundo, Cristo para todos, conforme o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Pode se assentar, cantemos neste momento o hino que segue, Sede e Luz do Mundo. Durante este hino, as ofertas são levadas até o gasofilácio, que aí está diante então do altar do Senhor. A família pode vir junta, entre uma família e outra, lembramos o distanciamento então ordenado. Sede e luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar, sendo o sol brilhante, vida e luz gozais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois o céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos, como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Queremos orar. Seguimos responsivamente oficiante e congregação. Senhor da glória, todo-poderoso Rei do universo e Senhor da igreja, louvamos-te por estabeleceres justiça na terra. Reconhecendo que diriges a raça humana, chegamos diante de ti com humildade e respeito. Por causa daquele a quem glorificaste no santo monte, Jesus Cristo, é que ousamos aparecer diante do teu trono, confiantes e que irás ouvir a nossa oração. Lendo a tua palavra sobre a maravilhosa vestidura branca de teu Filho glorificado, entendemos que nossa justiça é como um trapo imundo. Por fazermos parte de uma geração perversa, que sempre anda à procura de sinais e maravilhas, perdoa-nos, ó Senhor. Por não estarmos sempre satisfeitos com a maravilhosa revelação da tua palavra, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos teu Espírito Santo, ó Senhor, para que ele nos ajude a crer nessas verdades que não podemos compreender. Ajuda-nos a crer que a glória da transfiguração um dia poderá ser nossa, quando estivermos reunidos com Jesus, os discípulos, Moisés e Elias diante do teu trono. Assim como preparaste teu Filho para a cruz, com essa magnífica manifestação, assim também prepara os nossos corações para o período da Quaresma que se aproxima. Que nós e o resto do mundo possamos encontrar as soluções para os nossos problemas individuais, nacionais e internacionais na cruz de Cristo. Senhor Deus, amado Pai, queremos neste momento te pedir por todos os idosos, teus filhos,
que sofrem talvez pelas limitações no avançado da idade, pelas fragilidades, que sintam sempre o teu abraço, o teu cuidado, que sofrem ora com problemas de saúde. Queremos te pedir por todos que passam por situações especiais, pessoas que participam deste culto, aqui presencialmente ou pela internet. Tu sabes do coração, da mente, das ansiedades, das preocupações, dos sonhos de todos. Colocamos tudo diante de ti e te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um. De uma forma especial, te pedimos pela igreja cristã no mundo, pela igreja evangélica luterana do Brasil. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que está sendo também anunciada ao mundo. Nesse momento, queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que tu fizeste pelos aniversariantes desses dias. Tu sabes também quantos e quais são os aniversariantes de nossa congregação, ou que participam deste culto. Te rogamos, os continues abençoando e dirigindo. Quanto aos doentes, estende a tua mão restauradora aos doentes, reanima os abatidos e fortalece os fracos. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, neste momento da Santa Ceia, que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, no pão e no vinho. Então, mediante a palavra, trazendo perdão, salvação, vida eterna, ânimo, coragem, as forças, para que possamos brilhar mais e mais a sua luz ao mundo. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, serão entoados os hinos que vão sendo então projetados. Primeiramente participam da Santa Ceia os instrumentistas e apoiadores, e aí depois seguimos a congregação da minha direita indo para a esquerda. A família vem, participa junto da Santa Ceia, entre uma família e outra, né, recomendamos então o distanciamento, né, o ordenado. Então todos podem se assentar nesse momento, que Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
dada a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dada a morte para o perdão dos pecados.
benditos virão te louvar. Um povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 la. E a nós só nos cabe todo dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar dá o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Juntos queremos render graças ao nosso Deus, conforme segue na projeção. Querido Pai, agora acompanha cada um de nós, para que o nosso culto continue dia a dia nesta nova semana, seja onde quer que nós estejamos. Faze com que a Tua palavra e a ceia operem frutos de vida cristã diante de Ti e do nosso próximo, e que brilhemos como estrelas de Cristo para o mundo, por amor ao Teu Filho Jesus Cristo, nosso amigo e Salvador. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos vocês se assentarem. Neste momento final, saudamos a todos que participaram desse culto, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, congregação pertencente ao Distrito Alto Taquari, distrito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Saudamos então aqueles que participaram presencialmente e também pela internet deste momento então de culto.
Sabemos que também esse momento de culto ele fora divulgado, então, pela IELP, assim como também demais atividades, algumas atividades a mais do nosso distrito, no portal, então, da IELP. Então, Deus abençoe a toda a nossa igreja, levando Cristo para todos e celebrando também nesse final de semana a transfiguração do Senhor Jesus. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados, então, neste momento. Avisos: cultos todos os sábados às 18 horas, com transmissão ao vivo, então, pelo Facebook da congregação. E todos os domingos de manhã também temos o culto às 9 horas da manhã. Depois, esse culto que for aqui gravado, ele é oportunizado também no YouTube. Para quem quiser ter esse momento especial posteriormente. Também lembramos que amanhã teremos culto no Moinhos d'Água, às 14h30. Funcionamento da secretaria será por agendamento, continua sendo por agendamento, então comigo. Instrução de confirmandos, nesse ano 2021, precisam se matricular os nascidos então em 2009 ou antes. 2009 ou antes, iniciam então a instrução de confirmandos, então neste ano. Brilha Jesus, que Ele brilhe em nós, através de nós, que Ele brilhe para o mundo, que você brilhe Jesus, aonde você estiver, na igreja, na família, no mundo, para que mais pessoas creiam e sejam salvas por Jesus. Sigam com Jesus e sigam bem. Sigam todos no amor e na graça de Deus e sintam-se todos cumprimentados e abraçados também nesse momento aqui na igreja e todos que se uniram a nós também pela internet.